Boa noite. Uma alegria, um prazer estar aqui nessa casa tão abençoada, que nós possamos ser abençoados, que nós possamos ser fortalecidos. Vou ler uma página do livro Sementes de Felicidade, de Lourival Lopes. Seja otimista. Não fique aleiado, descontrolado e indeciso ante os problemas. Erga-se. Ser otimista é enxergar uma solução em tudo. É crer firmemente que o mundo está nas mãos de Deus. Creia que você é filho da divindade, da virtude, do bem, do amor, assim como os outros. E vá em frente. Você é otimista quando realmente acredita que está a caminho da felicidade. É isso, né? Isso aqui é uma... Quando você é otimista, você vê o mundo com outros olhos, né? E é uma bênção a gente ter esse otimismo na nossa vida, né? E como tudo na vida, a gente aprende a ser otimista. A gente aprende a levar a vida de uma maneira mais leve, mais fluida, né? Quando a gente tem a certeza de que somos filhos de Deus e estamos aqui sob a proteção dEle. Então, com isso, nós vamos dar início ao nosso estudo, elevando o pensamento a Jesus, que na noite de hoje nós possamos ser abençoados, fortalecidos, possamos receber o influxo renovador de todo conhecimento que vai ser tratado aqui nessa noite. Que nós possamos também retornar aos nossos lares bem mais leves do que aqui entramos. Que os nossos mentores espirituais nos acompanhem, nos dê guarida e nos dê força. E essa noite nós temos o nosso irmão Carlos Roberto. É a primeira vez, né, Carlos Roberto, aqui na nossa casa. Muito obrigada, muita gratidão pela sua presença. E ele vai nos fazer o estudo. Os espíritos nos influenciam? É uma pergunta, né? E que ele seja também abençoado e que todas as palavras dele sejam bem intuídas com as bênçãos do nosso Pai. Que assim seja. Uma boa noite, graças a Deus. Que a paz seja presente em nossas consciências. Rogamos aos presentes, encarnados e desencarnados, vibrações para que as nossas percepções sejam dilatadas. Agradecemos o convite por esta bendita casa para realizar o estudo desta reunião pública. O mais beneficiado nesse estudo, amigos, irmãos, somos nós. Aplicamos aqui o pronome nós, referindo-se a esse espírito que vos fala. Há mais de 25 anos, nos esforçamos para não utilizar o pronome eu. Mesmo assim, com este tempo de treinamento, ainda somos pegos utilizando este pronome. Assim comentamos, por estar aprendendo que o pronome eu é aviltante, ele ofende. Estudamos essa lição com o instrutor Eusébio. Aí, na hora que nós nos equivocamos, erramos, atribuímos a alguém encarnado ou não. Temos dificuldade nesse momento de utilizar o pronome eu. Quando acertamos, aproveitamos para nos vangloriar. Esquecemos que temos os nossos tutores que nos inspiram. Permito os irmãos ler esse estudo de hoje, que é muito rebuscado, profundo, como todos os estudos sobre o mundo espiritual. Preparamos com muito carinho, respeito e amor. Vou ler um texto de Emmanuel.
a comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é membro divino. Irmãos e irmãs, os espíritas acompanham a trajetória do Espírito Jesus há mais de 4 bilhões de anos. Bilhões. Jesus recebeu a missão de coordenar os arquitetos espirituais ao formar o orbe que habitamos. Constatamos bem antes de Emmanuel mencioná-lo nesta missão, o livro Céu e Inferno, no capítulo Céu, também ensina sobre esses momentos de Jesus. Hoje vamos estudar parte do Consolador Prometido. O Consolador Prometido chega em abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Não chegou antes por vários motivos, inclusive aguardando o avanço da ciência. Permito os irmãos e irmãs lembrar a última frase do Consolador prometido por Jesus. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Palavras de Jesus. Lembrar de tudo é o cristianismo redivivo, o que se manifestou de novo através dos ensinamentos dos benfeitores da humanidade. Mencionamos aqui uma trajetória de Jesus. Em todos os estudos espíritas, precisamos lembrar de Kardec. Ao lembrar de Kardec, lembramos de uma reunião no dia 31 de dezembro de 1799, último dia de um ano que era preparando o início de uma nova era. Foi ditado ao nosso querido Chico por Humberto de Campos, esta reunião no mundo espiritual, em que reuniam-se encarnados e desencarnados, os encarnados evidentemente desdobrados. E nesta reunião encontravam-se espíritos sábios e benévolos. Observem que nem todos eram benévolos. E num determinado momento, diversas estrelas chegam e transformam-se em seres humanos, e um deles era Kardec, com uma luz, irmãos, tão grande que depois de nós lermos este livro, Cartas e Crônicas, ditado ao nosso querido Chico, o nosso olhar para Kardec, ele transforma-se em luzes que, ao ler, a impressão que nos dá é magnífica da qualidade desse espírito, do fulgor desse espírito. Então, como foi dito, o tema para esta reunião, o espírito nos influenciam e tipos de obsessões. Encontramos nas obras espíritas básicas e complementares, recomendadas sempre pela FEB. É necessário nós termos este cuidado ao ler, ao estudar. Através do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis escreveu e nos ensina assim: modelamos nossa alma
e seu invólucro com nossos pensamentos. Estes produzem em formas imagem que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Não há assuntos mais importantes que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. É a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. No livro Plenitude, ditado por Joana de Ângeles, ao nosso querido Divaldo, ela nos dá um seguinte ensinamento. Uma das razões do sofrimento humano é o querer equivocadamente, conforme a ilusão do prazer imediatista e alucinado, que elege o dispensável em detrimento do essencial, de acordo com o transitório e não com o permanente. E para lográ-lo, age segundo as tendências negativas, comprometendo-se moral e espiritualmente. Esse querer equivocado escraviza. Então, irmãos, observamos que a percepção de nós, encarnados e desencarnados, temos do mundo, do que ocorre à nossa volta, é proporcional à elevação do espírito. À medida que vamos despertando novos patamares de consciência, por força do trabalho, da experiência e do progresso intelecto-moral, numa palavra, por força do merecimento, nossa percepção da realidade vai se ampliando. Entretanto, depende de nós de modificar esta realidade, alterando o nosso modo de sentir, pensar e proceder, pela reconstrução gradual de nossos hábitos. A espiritualidade esclarecida, os benfeitores da humanidade, ensinam que para modificar os nossos hábitos, há necessidade de esforço muito insignificante. Se formos procurar entender insignificante, é quase nada. Os benfeitores terminam esta lição com a seguinte exclamação: quão poucos dentro vós fazem esforço. Nos ensina que o que existe em nós chama-se falta de vontade. Os irmãos podem encontrar este ensinamento no Livro dos Espíritos, na questão 909. Sabemos que os nossos conhecimentos sobre o mundo espiritual são nêsgas. Eu fui procurar saber o que é nêsga, é o menor pedaço de qualquer coisa. Precisamos ampliá-lo. Kardec, ao organizar a estrutura para a doutrina espírita, organizou o Livro dos Espíritos em 4 partes. A primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec, ele aprofundou no livro A Gênese. A segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec aprofundou no livro dos Médiuns. A terceira parte no Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte do Livro dos Espíritos ele aprofundou no livro Céu e Inferno. Vamos observar na leitura do Livro dos Espíritos, permita eu repetir, possivelmente a maioria aqui sabe. Existem as perguntas, as respostas estão entre aspas. Após a resposta,
em algumas questões encontram-se comentários de Kardec. Conclusão: todo livro é importante, desde a introdução até a última página. As necessidades de conhecimento científico para melhor compreensão das influências espirituais, observe que Kardec, ao organizar o Livro dos Espíritos, inicia pela parte científica da doutrina, que vamos repetir, que ele aprofundou no livro A Gênese. Então, estudamos que o fluido cósmico universal é a origem de todas as matérias. O nosso perispírito, corpo espiritual, é matéria modificada do fluido cósmico universal. Assim comentamos para poder entender como o espírito consegue influenciar o encarnado fisicamente pelo pensamento. Assim como o ar é o transporte do som, o fluido cósmico universal é o transporte do pensamento, também transporta a luz. A influência se dá de perispírito do desencarnado ao perispírito do encarnado, para nos sentirmos mal fisicamente e também pelo pensamento. A sintonia a que nos ligamos é que permite esta influência. Irmãos e irmãs, o tema desta reunião também encontramos na Bíblia, dos nossos co-irmãos católicos romanos e os protestantes. Encontramos aonde Paulo, na segunda carta aos Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ensinamento sobre essas influências. Ensina assim: estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Vamos nos deter na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 9, em que temos um subtópico em dizendo: influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Os benfeitores da humanidade, ao ditar a doutrina, passam ensinamentos importantes. Ensinam que os nossos pensamentos são tão influenciados a tal ponto que chegamos a ser dirigidos por uma nuvem de espíritos. Observem, não é apenas um não, às vezes é uma nuvem, mais de um. Vamos repetir: a nossa vaidade, o nosso orgulho não permite a percepção. Precisamos mudar os nossos hábitos. Pergunta outra: temos dificuldade de distinguir claramente se são os nossos próprios pensamentos dos que são sugeridos por espíritos? Os benfeitores respondem: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não permitiu meios para distinguir. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém que assim aconteça. Outro ensinamento: como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito equivocado? A resposta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-nos discernir. Para os conhecimentos sobre ciência, os benfeitores respondem: algumas vezes vêm do próprio espírito, outras muitos nos são sugeridos. Aí lembramos de Alexandre Fleming, um médico que descobriu a penicilina. Ele salvou milhões de vidas na época,
e até hoje. Fez uma experiência, esqueceu ao voltar nela, estava com mofo, a partir deste ocorrido descobriu a penicilina. A pergunta: houve interferência espiritual? Na época, quantos eram afastados para morrer de tuberculose? Pessoalmente, eu lembro disso. Eu lembro desses ocorridos. As pessoas eram afastadas para morrer. Lembramos também de Marie Curie. Ela, ao descobrir a radioatividade, ela foi inspirada. Ela disse que recebeu essa informação do mundo espiritual para utilizar o urânio. Olha que coisa interessante. Como que uma pessoa poderia usar simplesmente, eu vou apanhar o urânio para descobrir a radioatividade? Observa como a espiritualidade trabalha no mundo da ciência. Sabemos que todas as experiências, ciência no seu início é prejudicial, mas com o tempo ela se torna útil. Verifica hoje o quanto a radioatividade nos é benéfico no meio da saúde. A descoberta de Albert Einstein, ele informou que através de sonho descobriu a malha espaço-tempo. Acreditamos que foi levado ao desdobrar-se para um ponto do espaço e observar. Procurei até uma imagem interessante. Isaac Newton, para falar a palavra Deus, ele cobria a cabeça pelo respeito. Hoje existem o livro dos Espíritos, os benfeitores mostram que nós temos que combater o materialismo e não o materialista. Ele diz que o materialismo é uma chaga da humanidade. Temos que nos preparar para poder saber conversar com o materialista. Não esqueçamos que o instrutor Eusébio, na segunda parte do livro do Mundo Maior, ensina que o pronome eu ofende. Isso quando nós erramos, não utilizamos. Queremos utilizar quando acertamos. Agimos assim porque temos certeza da vida futura. Podemos exercitar o pronome nós em respeito aos nossos tutores. Falar em nossos tutores, não existe o melhor espírita. Existe aqueles que melhor ouvem, estão atentos aos seus tutores. Uma outra pergunta dos benfeitores: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofremos como eles. Fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Observe outra pergunta: por que permite Deus que espíritos nos incitam o mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Daí o passares pela prova do mal para chegares ao bem. Desde que sobre ti atua influência mais, é que as atrais, desejando o mal. São ensinamentos do Livro dos Espíritos. Não podemos modificar as suas palavras, nem levar um assunto com uma inspiração que venha modificar essas palavras. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejas praticá-lo. Só quando queiras o mal, pode eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso a um assassino, não é esse o nosso caso, é propenso a atitudes fora das bases retas, melhor assim fica colocado,
Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Kardec fez um comentário nesta pergunta. É assim que Deus confia a nossa consciência, a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Emmanuel também faz um comentário sobre este momento de ensinamento. Nos sugere que na hora da crise, para que nós venhamos emudecer os nossos lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no imo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. Não precisas assim sofrer longas hesitações nas horas da tempestade. Se realmente procura caminhos justos, ouçamos o Cristo e a palavra dele por bússola infalível, traçar-nos-á rumo certo. Outra pergunta aos benfeitores. Por que meio podemos neutralizar a influência dos espíritos equivocados? Praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e outros, o que vos insuflam as paixões más. Permito, irmãos, acontece no meio da nossa família. A nossa família é como se fosse um campo minado. Temos que tomar cuidado aonde vamos pisar, aonde vamos falar. Então, não está aqui sendo dirigido. Por que eles fazem isso? Vamos observar na nossa família como isto acontece. Desconfiai, especialmente, dos que vos exaltam no orgulho, pois que esse vos assaltam pelo lado mais fraco que nós temos. Amigo, estamos falando aqui o nós, estamos se referindo a essa pessoa que ele fala, mas cada um pode aceitar. O meu ouvido é o que está mais próximo da minha boca. Precisamos ter esses ensinamentos treinando-os para que isso não ocorra no meio da nossa família. Tem uma família grande, já tenho bisnetos. Essa razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Emmanuel, quando eu estou citando aqui Emmanuel, é porque eu citei o Livro dos Espíritos, e o nosso querido Chico, ele, para comemorar 100 anos de cada obra básica, ele escreveu um livro. E para comemorar o Livro dos Espíritos, ele escreveu o livro Religião dos Espíritos, em que não tem todo o comentário de todo o livro, mas comentam algumas questões que são benéficas para, quando somos facilitadores desse estudo, poder não transmitir a nossa interpretação. A nossa interpretação é um mal. Aprendamos que somos rodeados por uma nuvem de espírito que chegam a nos dirigir. Já comentamos isso aqui. Aqui na questão, eu estou evitando chamá-los de mal. O livro está lá escrito mal, mas estamos evitando.
que acham chamá-los de equivocados. Somos também equivocados. É uma forma de respeitar um irmão a caminho. Sabemos o quantos tem aqui presente, assistindo a nossa reunião. Aqueles que têm a capacidade da psicovidência têm essa condição de enxergá-los. Não só eles, como os equipamentos que está aqui no nosso ambiente. Então precisamos de uma forma de respeitá-lo. Por que não dirigir a eles como equivocados? Sabemos que não podemos evitar a presença desses irmãos. Não temos essa condição. Devemos evitar, é uma frase muito antiga no meio espírita, que eles façam ninho na nossa cabeça. Como? Mudando os nossos pensamentos. Quando iniciamos a mudar os nossos hábitos, começamos a sentir estes momentos. E Emmanuel faz até um comentário, que o Criador, que estabelece o bem de todos como lei para todas as criaturas, não cria espírito algum para o exercício do mal. Os benfeitores da humanidade ensinam algumas sensações para ficarmos alerta. Consta isso no Livro dos Espíritos. Ele diz assim, naquele momento em que nós estamos com angústia, ansiedade indefinível, íntima satisfação sem que lhe conheça a causa. Os benfeitores, sobre essas sensações, os benfeitores da humanidade, perguntam, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Respondem assim, é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos ou da que com eles estiveste durante o sono. Interessante, irmãos, nós estamos falando e sentindo essas sensações que nos acontecem constantemente. As nossas preces são fundamentais. Na questão 495, é uma questão assinada por Agostinho, Luiz, e tem comentários de Kardec, é uma questão grande. As nossas preces conseguem chegar ao nosso anjo da guarda, porque ele está em sintonia conosco. E o nosso anjo da guarda é um espírito puro. A questão 495 mostra que ele pode estar do nosso lado, mas não, ele nos dirige por pensamento. E Kardec, no comentário, já naquela época, vamos dizer 1857, ele faz uma comparação de que um pai pode manter um filho em outro continente, em outro país da Europa. Olha, naquela época, hoje é bem mais fácil, é só dar o número do cartão, as coisas ficam resolvidas facilmente. As nossas preces conseguem chegar a esse espírito puro. Muitas das vezes nos pegando, tentando dirigir as nossas preces a espíritos sublimados. Recebem, mas existe um coeficiente complicador para ele receber, porque há necessidade da prece ser refratada. Nós aprendemos isso nos livros de André Luiz, o que é uma prece refratada. Por ela ser tão forte, tão bem realizada, com a convicção, a espiritualidade amiga procura interceder caminhando para aquele espírito que ele quer. Esse caso aconteceu com uma menina querendo fazer um contato com a mamãe dela.
E ao dirigir ao nosso anjo da guarda, não existe interferência, ele está sintonizado conosco, né? Um pequeno trecho dessa questão é importante para nós dirigirmos a nossa prece. Ele faz uma exclamação: se conhecesse bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos, mas, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei a isto? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. A outra exclamação dele: interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os seus melhores amigos. Não penses em lhe ocultar nada, pois que ele tem o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis a vossa existência. Vamos, homens, coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas, entrai na nova senda que diante do espaço se vos abre, caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Irmãos, as influências dos espíritos alcançam a obsessão. Encontramos um estudo bonito pela FEB, que a obsessão é comum na nossa humanidade, condição existente devido à imperfeição espiritual que caracteriza a maioria dos habitantes do mundo em que vivemos. É conceituada pelo Espiritismo como o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas, é praticada unicamente pelos espíritos equivocados que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. A obsessão está caracterizada como epidemia antiga, ocorrendo desde os tempos imemoriais, que alcançam milhares e milhares de pessoas em todas as partes da Terra. É uma enfermidade que, para ser erradicada, necessita da melhoria humana, especialmente a de cunho moral. O ser humano moralizado, ou que se empenha em se transformar em pessoas de bem, neutraliza naturalmente a investida dos espíritos equivocados. O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele mostra que o espírito, para caminhar do simples e ignorante até remitir pensamentos ao cosmos, levou 1,5 bilhão de anos. É o número que ele tem no livro dele. Até então, os nossos pensamentos eram fragmentados. O estudo leva a crer que, a partir deste momento, dos pensamentos contínuos, passamos a ter intercâmbio com o mundo espiritual. São muitos os assuntos sobre obsessão.
acrescentando à guisa de explicação, a criação de Deus é gloriosa, luz. Qualquer sombra de nossa consciência já impressa em nossa vida até que a mácula seja lavada por nós mesmos, com o suor do trabalho ou com o pranto de expiação. Esse texto está no livro Ação e Reação. Os relatos de obsessão severas, vulgarmente denomina-se loucuras, representam casos de domínio intenso e permanente de um ou mais espíritos, os quais se empenham em conduzir o indivíduo a um estado de ruptura mental. Essas influências, ela muitas das vezes não é apenas de somente um espírito. Observamos no livro Libertação, um personagem criado, verídico, por André Luiz, chamado Margarida Encarnado. Ela era obsidiada por 60 espíritos obsessores, interessante. Não tinham nada a ver com ela. Eles eram terciarizados por aquele que comandou esta obsessão em Margarida. Né? A espiritualidade amiga divide a obsessão em simples, fascinação e subjugação. Acreditamos que a simples navegamos por ela em diversas ocasiões, mesmo lúcidos. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sobre um verdadeiro jugo. O subjugado é constrangido a tomar resoluções, muitas das vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensata. A fascinação tem consequências graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento e, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Vamos entender como é que isso acontece. O pai da psiquiatria, já superado em muitos assuntos, mas neste tratado de defesa do ego, ele ainda não foi superado. Ele conseguiu detectar 16 maneiras que nós encontramos para defender os nossos erros. Uma delas ele deu o nome de defesa racional. Para defender os nossos erros, encontramos um argumento tão bem engendrado, arquitetado, que conseguimos convencer a muitos que estamos certos. Essa é a fascinação. Cientificamente ela é explicada. Os benfeitores da humanidade com ensinamentos, pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação dele? Sempre é possível. A quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme e queira. Irmãos e irmãs, encontramos no livro Evolução em Dois Mundos, também ditado pelo espírito André Luiz, o nosso querido médium Franciscano de Xavier, este médium já na condição de mediunato. A mediunidade ela tem uma escala, do primitivo ao mediunato. Mediunato é uma condição de médium que, antes de encarnar, já recebe essa condição. Existem muitos. Porque perguntaram ao Chico, somente você, Chico? Ele, não, são muitos.
só que não querem assumir. Então, o título é Terapêutica do Parasitismo da Alma. Irmãos, nosso tempo está sendo curto, eu tenho ele na íntegra, mas sugiro poder ler Terapêutica do Parasitismo da Alma, porque a espiritualidade diz que não bastará, porém, a palavra que ajude e a oração que ilumina. Não basta. Não basta. Precisamos exemplificar, precisamos fazer o bem, precisamos da caridade. E neste momento da caridade, os irmãos confundem caridade com generosidade. A generosidade é importantíssima. Todas as casas precisam criar meios para que os seus componentes possam praticar a generosidade, porque através da generosidade conseguimos nos livrar das amarras da vaidade, do egoísmo, aos poucos, de um elo fortíssimo, uma corrente que consegue nos aprisionar. Então, e mesmo assim na generosidade, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, nos sugere, ao praticá-la, não eleger. O que é não eleger? Somos pegos constantemente numa visita hospitalar, seja ela no Vicente Moretti, seja ela na colônia Curupaiti, sempre elegemos alguém para dar mais atenção. Joana pede, não elege, e sempre somos pegos elegendo um que mais nós nos afeiçoamos mais. É um treinamento incrível. Mais de 25 anos nos pegamos ainda elegendo. Então, irmãos, ninguém necessita, portanto, aguardar reencarnações futuras, entretecidas de dor e lágrima, em ligações expiatórias para diligenciar a paz com o inimigo trazidos do pretérito, porque pelo devotamento ao próximo e pela humildade realmente praticada e sentida, é possível valorizar nossas frases e santificar nossas preces, atraindo simpatias valiosas com intervenções providenciais em nosso favor, em que nos reparando, transfigurado para o melhor, os nossos adversários igualmente se desarmam para o mal, compreendendo por fim que só o bem será perante Deus o nosso caminho de liberdade e vida. Irmãos, olha que interessante. Quando nós conseguimos agir desta maneira, aquele que nos acompanham, por algum motivo que praticamos, que ele não vem à toa, quando nós crescemos, ele também cresce. Olha, um caminho que beneficia dois sentidos. O obsessor equivocado e o obsediado também equivocado. Não podemos ter esta auréola de santinho que geralmente nós nos proporcionamos. Irmãos, faz parte do assunto de hoje. Procuramos sempre, quando temos uma oportunidade de divulgar a doutrina espírita, em divulgar o controle universal dos ensinos dos espíritos. Acreditamos que nesta casa, muitos, ou maioria, ou todos, conheçam o controle universal do ensino dos espíritos. Aqueles que não conhecem, ele se encontra, é o segundo item da introdução do Evangelho
segundo o Espiritismo. Este controle, ele mostra uma das maiores fraquezas que nós temos, que se chama interpretação. Eu interpretei assim. Nós interpretamos assim. Tem um ensinamento de Kardec nesse controle, que ele foi aceita pela doutrina espírita. Ele se encontra na Revista Espírita de abril de 1864, e ele faz parte da doutrina porque foi aceito e está nas nossas obras. Ele diz assim: eu sou tão falho como qualquer homem. Por que a minha interpretação? E a interpretação é uma das fases que acontece, me desculpa a presidência, a direção da casa, mas na direção da casa. E este controle universal, ele chega ao ponto de nos ensinar o como que nós devemos interpretar. Irmãos e irmãs, não deixem de ler. Se encontra, repito, o segundo item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos mostra como deve ser feita uma interpretação. Nós temos um exemplo recente no livro Diretrizes de Segurança. Foi um livro publicado por Divaldo Pereira Franco e o nosso querido Zé Teixeira. E, ao comemorar 20 anos desse livro, eles sugeriram um novo projeto. Convidaram 20 e poucos espíritas. E surgiu, não alterou o que já existia, acrescentou lições nas últimas edições. Irmãos, precisamos de um grupo, não da mesma casa, mas de casas variadas, para se poder ter uma interpretação e assim poder a doutrina espírita não se deixar levar para situações. Vamos amenizar, palavras feias. Emmanuel usa palavras mais pesadas, não se deixando levar para o fanatismo. Então, irmãos e irmãs, vocês não podem imaginar como eu me sentir com as vibrações que existem neste momento pela espiritualidade que dirige essa casa e também pelos mentores de outra casa. Nós nos sentimos tão bem, as nossas percepções foram dilatadas. Trouxemos por escrito, mas não houve necessidade de transmitir tudo por escrito. Agradeço imensamente aos irmãos a essa atenção pelo benefício que causou a esse espírito a caminho. Muito obrigado, Ricardo, e que foi o estudo que eu fiz essa noite. Bem, meus amigos, o nosso irmão Carlos Roberto é a primeira vez que vem à nossa casa. Nós agradecemos a ele o carinho, né? E veio com essa tarefa importante de nos lembrar que os espíritos nos influenciam, né? Eu acho que todos nós aqui já entendemos isso, percebemos isso. Mas diante desse fato, o que fazer, né? O que escolher? A nossa vida o tempo todo é de escolha, não é mesmo? A gente acorda de manhã, vamos escolher como é que vai ser o nosso dia. Vamos escolher as nossas companhias espirituais, né? E isso é uma coisa automática, pelo nosso pensamento, pela nossa palavra, pela nossa disposição, já estamos entrando em sintonia, né? Já estamos lá sintonizando esse rádio aí na nossa mente. Então precisamos entender, né? Isso é uma realidade. Estamos mergulhados todos nós no fluido cósmico universal
estamos todos nós ligados, encarnados e desencarnados. Isso é uma realidade. Estamos nesse mar de emoção, de energia, e precisamos direcionar a nossa mente, a nossa vida nesse mar, nas escolhas que devemos fazer. Assim como existe essa influências, né, às vezes de irmãos equivocados, né, existe muito mais. A assistência dos bons espíritos. Os nossos anjos da guarda, que o nosso irmão Carlos Roberto falou tão bem, eles são incansáveis. Estão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos dando aquele abraço, tentando falar com a gente, olha, esse caminho não é legal, vamos por aqui. Ele não deixa em nenhum momento, né? A não ser em casos muito delicados, mas estão sempre ao nosso lado, nos orientando. Então vamos lembrar, né, dessa influência boa, dessa energia linda que Jesus, que Maria, os nossos amigos espirituais, né, mandam para a gente o tempo todo. E vamos nos fixar a essa energia amorosa e vamos trazer para a nossa mente, para o nosso convívio, para o nosso lar, essa alegria de termos ao nosso lado esses bons amigos que vão nos ajudar. Nós que aqui estamos e frequentamos a casa, nós já sabemos, além dos mentores, né, Urubatão, Tupinambá, Joana d'Arc, amigos queridos, nós temos mais de 100 espíritos trabalhadores nessa casa, uma casa que tem quase 100 anos de trabalho. Então, quando nós chegamos aqui, frequentamos aqui, nós estamos adquirindo mais de 100 espíritos, trabalhadores do bem, que são amigos nossos, que vão estar sempre nos ajudando, né, Roberto? Nos dando esse carinho, nos dando esse abraço, esse apoio. E mais do que nunca, no mundo que estamos vivendo hoje, é extremamente importante termos essa consciência desse momento delicado que vivemos na Terra, mas que o mundo é de Deus, o mundo é de Jesus. E eu quero estar, né, eu acho que esse é o pensamento, eu quero estar em sintonia com as energias superiores, que não nos falta, é questão de escolha. Então, nós que estamos aqui hoje, o Roberto que veio hoje aqui nos ajudar, nós queremos isso para a nossa vida, queremos abrir a nossa mente para as energias superiores e dessa forma, devagar, os nossos desafetos, esses irmãos que às vezes querem nos prejudicar, eles vão também crescendo espiritualmente e encontrando o seu caminho de luz. Então, sejamos luz, possamos deixar que a luz que habita em nós, que Deus colocou em nós, possa vir à tona. Tenhamos consciência que somos seres de luz, sim. Equivocados algumas vezes fazendo escolhas complicadas, mas nós somos filhos do Pai, somos filhos em crescimento e estamos hoje aqui nessa casa em busca dessa luz. Obrigado, Pai. Começamos o nosso trabalho de oração com gratidão, com amor, porque vamos fazer as nossas orações. A nossa oração, ela tem uma força imensa. Nós talvez não tenhamos condições de imaginar a força que temos quando paramos para orar, quando pensamos em Jesus. E eu quero convidar todos aqui a orar pelos nossos irmãos desencarnados. Vocês que estão em casa vendo essa filmagem, não importa quando, vocês podem orar junto conosco, ajudando a mandar energias superiores a esse mar de fluidos à nossa volta. Oremos pelos nossos irmãos desencarnados, especialmente para a Vera Cavalcante e nosso irmão Luiz Ladislau, né?
Também para a nossa irmã Ruth Pinheiro da Fonte, é madrinha da Fátima, que hoje está fazendo 1 ano que desencarnou. Que a nossa irmã Ruth receba esse abraço, né? Ela conhecia a casa, nós, né, queremos que ela esteja recebendo no plano espiritual essa energia bonita e que ela seja feliz e recebendo um abraço de sua afilhada. E todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente, essa energia bonita que estamos mexendo agora, estamos tocando na veste de Jesus e pegando essa prenda dele e pedindo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Essa oração tem uma repercussão, uma ressonância no plano espiritual maravilhosa. Uma oração muito conhecida no astral e que tem esse poder profundo de tocar a todos esses irmãos desencarnados que estão aqui presentes, precisando de carinho, de atenção, de consolo. A todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, esses nomes que nós lemos, e aqueles que estão no nosso coração, na nossa mente, aquele pai, aquele avô, aquele amigo, aquele irmão, aquela pessoa que nós não conhecemos e que precisa dessa ajuda. Há tantos irmãos que estão desencarnando pela guerra, enfim, Jesus no comando, abençoando a todos eles. Que eles sejam caminhados sempre para o bem, para o amor. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Continuando nessa energia amorosa, energia que todos nós aqui ajudamos a manter, a construir. Então, é o trabalho agora de irradiação. Vamos dividir para o mundo, aonde a nossa energia puder chegar. A começar, logicamente, por nós, porque precisamos estar em equilíbrio para ajudar o nosso próximo. Precisamos ser pessoas caminhando sempre na luz com Jesus, para que a nossa energia seja sempre boa, positiva, possa ser somada com outras energias e possamos assim melhorar a ambiência na nossa casa, melhorar a ambiência no nosso bairro, na nossa comunidade, né? E aí vai afora o Rio de Janeiro, o nosso Brasil, a nossa terra escola querida. São as irradiações, que a equipe responsável pelas irradiações possam pegar, né, na caixinha de radiação esses endereços, o nome dessas pessoas, e levar esse carinho, essa energia boa a todos eles, para que despertem também para o caminho do bem. Então a casa, que é um grande sol, possa espalhar essa energia maravilhosa para os nossos lares, ambientes de trabalho, aonde ela puder chegar. Graças a Deus. E também precisamos muito de saúde, né? Saúde física e a saúde mental. Mais do que nunca, por tudo aquilo que nosso irmão Carlos Roberto falou, né, sobre a questão das influências, isso interfere na nossa saúde. A nossa saúde mental vai interferir na energia que geramos, né, em torno de nós e, consequentemente, vai mexer com as nossas células físicas e células espirituais. Então, o Evangelho de Jesus é a grande prescrição, uma grande receita para mantermos o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio físico.
Então vamos pedir a Jesus, a Deus, a Bezerra de Menezes, a equipe médica dessa casa, que possam vir nos socorrer, porque no dia a dia é natural, há um desgaste, ainda não somos espíritos perfeitos, nos deixamos nos envolver por situações nem sempre agradáveis. E nessa hora, nesse momento aqui, nós queremos pedir: vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Jesus sabe aonde dói em nós, né? Jesus vai tocar a mão dele aonde está doendo, as nossas preocupações, energias superiores nos envolvendo nesse momento. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. A todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica, né? Todas as pessoas que a gente está aqui, mentalizando, está precisando de apoio. Eu quero pedir, né, um apoio especial a um grupo de pessoas, né, que estão morando, já moram um tempo na escadaria ali na Pernambuco, que Bezerra de Menezes possa lá visitar, levar o carinho, ajuda, né, no campo mental dessas pessoas, ajudando no que for possível. Que as nossas águas do ambiente sejam fluidificadas e que cada um de nós possa receber em seu coração aquilo que estamos precisando. E nesse momento, aqueles que estão também assistindo em casa, que Jesus possa abençoar todos, né? Tenham fé e esperança, a certeza que não estamos sozinhos e que a nossa opção será sempre as boas companhias espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Os hospitais, asilos, irmãos que estão pela rua, são tantas pessoas necessitadas, né? Que todos eles sejam abençoados. Vamos então à última parte, o momento do passe, com muita alegria, mais o carinho que vamos receber. Meus irmãos, o passe ainda é coletivo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir que eles façam uma limpeza espiritual em nós, reequilibrando os nossos centros de força, nos fortalecendo para a nossa caminhada, né? Com muito carinho. Quando o mar revolto da vida quiser te afastar de Deus, quando uma tristeza infinita povoar os dias teus, não esqueça, meu amigo, de fazer sua oração, de elevar a Deus os olhos e pedir sua proteção. Eu amo a ti, Senhor, escuto a sua voz. Ninguém nos ama tanto nessa vida do que vós. Confio e espero a sua proteção.
Vem ficar comigo, seja meu abrigo, me dê a sua mão. Eu amo a ti, Senhor, escuto a sua voz. Ninguém nos ama tanto nessa vida do que vós. Confio e espero a sua proteção. Vem ficar comigo, seja meu abrigo, me dê a sua mão. Vem ficar comigo, seja meu abrigo, me dê a sua mão. Ó Senhor Jesus, possamos nos sentir abraçados nessa noite. Nós que estamos aqui na terra, passando pelas nossas provas e expiações, possamos ter discernimento e encontrar sempre o caminho da razão, do bom senso, do equilíbrio, da fé, da esperança. E eu quero terminar hoje a nossa sessão cantando mais uma música para levantar o astral, para botar o nosso astral lá em cima. Vê, estão voltando as flores. Vê, nessa manhã tão linda. Vê como é bonita a vida. Vê a esperança ainda. Vê, as nuvens vão passando. Vê o novo céu se abrindo. Vê o sol iluminando por onde nós vamos indo. Graças a Deus, gratidão, força e esperança, alegria de viver, superação, é a palavra de ordem, né? E gratidão. Agradecendo a espiritualidade superior pelo carinho, agradecendo a presença de vocês, agradecendo a presença do nosso irmão Carlos Roberto, que veio hoje, que ele seja abençoado com muito carinho, né? Na sua missão, que possamos retornar aos nossos lares em paz, com alegria renovada, né? E prestando atenção nas nossas escolhas, né? Obrigado pela presença de vocês, lembrando que a nossa casa, as operações realizadas no primeiro sábado de cada mês, operação espiritual, as inscrições já estão abertas, né? Lá com o nosso irmão Gleison, pode ser feito à distância ou presencial, é a escolha das pessoas. Primeiro sábado, agora primeiro sábado de abril, né? Então quem quiser pode fazer a sua inscrição e lembrar que nós temos vários cursos, né? Online e presencial. Quem tiver alguma dúvida, quiser participar, conversar com o nosso irmão Ricardo. Gente, e lembramos também da nossa sessão da quinta-feira à tarde, às 15 horas, uma sessão deliciosa, que vocês possam frequentar também. Muito legal. Obrigado pela presença de todos vocês, estamos à disposição. Até a próxima, se Deus quiser.